रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Aquilauira Produções, e hoje queremos mergulhar profundamente na filosofia da identidade humana e como ela molda a nossa existência. Vamos a uma breve introdução à identidade. A identidade é o que nos torna únicos, diferenciando-nos dos outros. É a autopercepção de um indivíduo influenciada por tantas experiências pessoais quanto pela cultura em que vivemos. Mas o que realmente significa ter uma identidade? A origem e a definição. A identidade, ela origina-se do termo latino individuum, o que significa indivisível. Ela se refere àquilo que nos torna únicos em um mar de semelhanças. A raiz da identidade pessoal, podemos começar considerando a identidade pessoal, que envolve aspectos fundamentais como autonomia, empatia, convivência democrática e respeito às diferenças. No entanto, isso apenas arranha a superfície de um tema tão vasto, tão complexo, como a habilidade matemática ou a falta dela não define quem você é. Esta pergunta nos leva a entender que a identidade ela é composta de aspectos muito mais profundos do que habilidades ou talentos. A história da identidade na filosofia já nos dá dicas, ou seja, historicamente grandes mentes, São Tomás de Aquino, se dedicou a esse enigma. Para ele, a individuação, ou seja, o que torna um ser distinto de outro, não é definida apenas pela sua essência, mas pela combinação de sua forma com uma matéria particular. Portanto, ele nos desafiou a pensar não apenas sobre o que somos, mas por que somos diferentes de outros de nossa mesma espécie. E cada indivíduo tem uma natureza ou essência comum, por exemplo, o ser humano, mas é distinto de outros indivíduos da mesma natureza, devido à sua combinação única de forma e matéria. No entanto, a questão do princípio de individuação que São Tomás nos apresenta e o que constitui o indivíduo tem sido objeto de muitos outros debates e diferentes respostas também ao longo da história da própria filosofia. E dependendo do contexto filosófico e da época, as respostas vão variar de forma considerável. Avançando para pensadores como John Locke, ele via a identidade pessoal ligada à continuidade da consciência. Em outras palavras, somos os mesmos ao longo do tempo, se lembrarmos de nossas experiências passadas. A continuidade da consciência e como nossas memórias moldam quem somos, segundo ele, uma pessoa em um momento é a mesma que em outro momento, se ela se lembrar da experiência anterior. No entanto, no mundo moderno, a identidade não é apenas uma questão de reflexão interna. Vivemos em uma era onde a tecnologia, a globalização, as redes sociais têm um papel crucial em moldar quem somos ou quem acreditamos ser. A identidade e diferença. Jacques Derrida e outros filósofos pós-estruturalistas desafiaram a ideia de que a identidade é algo fixo ou essencial. Em vez disso, eles sugerem que a identidade é construída em relação à diferença. Por exemplo, nossa compreensão de nós mesmos como indivíduos
é moldada em oposição à nossa compreensão dos outros. A identidade e narrativa. O filósofo Paul Ricoeur argumentou que nós construímos nossa identidade através de narrativas. Contamos histórias sobre nós mesmos para dar sentido à nossa vida e às nossas experiências. Identidade e autenticidade. O conceito de autenticidade, popularizado por filósofos como Jean-Jacques Rousseau e mais tarde Heidegger e Jean-Paul Sartre, refere-se à ideia de ser verdadeiro consigo mesmo, em um mundo onde as identidades podem ser construídas e reconstruídas. O que significa ser autêntico, então? Então, como enfrentamos os desafios de construir e manter uma identidade autêntica em um mundo em constante mudança? Filósofos contemporâneos, como Judith Butler, nos lembra que a identidade é performativa, ou seja, moldada por ações e interações contínuas. No entanto, em meio a essas mudanças, a busca pela autenticidade continua sendo uma constante, onde o eu se encaixa em uma sociedade em constante mudança. Identidade na era digital. Com o advento da tecnologia, as noções tradicionais de identidade estão sendo desafiadas. As múltiplas personas, como a virtualidade está desafiando nossas noções, melhor dizendo, tradicionais de identidade. As implicações das tecnologias, a IA e as redes sociais estão nos ajudando ou prejudicando na busca dessa autenticidade. A identidade não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. Somos influenciados por interações com os outros, pela cultura, pelo ambiente, pela história. Como a interconexão global afeta a identidade pessoal e coletiva. São questões que sempre são levantadas e colocadas. Então, essa complexidade da identidade cultural também. Não podemos esquecer do impacto da sociedade e da cultura em nossa identidade. Cada sociedade possui seus próprios valores, suas próprias normas e expectativas, e nós, como indivíduos, muitas vezes navegamos por essas águas complexas, tentando encontrar um equilíbrio entre sermos nós mesmos e nos encaixarmos. As interconexões globais no mundo globalizado de hoje, como diferentes culturas, interações globais, elas influenciam nossa identidade e nossa identidade pessoal. A identidade e autenticidade, a definição de autenticidade, já dita acima, ser autêntico é ser fiel a si mesmo, mas o que isso realmente significa? Então nós temos os desafios a essa autenticidade. Como o desejo de pertencer, se encaixar, ele pode comprometer a nossa verdadeira essência. Os exemplos práticos e estudos de caso, nós temos vários, a histórias de vida, que pode-se observar algumas histórias inspiradoras de pessoas que enfrentam crises de identidade e encontraram seu verdadeiro eu através dessa busca. Então, as sociedades e expressões, como a sociedade também pode influenciar e até mesmo distorcer nossa percepção de nós mesmos. Para encerrar, gostaria de citar o artigo de Márcio Gonçalves e Andréa Maila, que destaca como a esfera pública e privada se interpenetram e como a linha entre essas esferas passa por nossos lares, influenciando profundamente nossa identidade. A identidade é e sempre será um tópico central na filosofia, porque nos desafia
a entender quem somos em um mundo em constante evolução. É uma jornada de autodescoberta, de reflexão que cada um de nós deve embarcar. A importância de conversar, de compartilhar e refletir para construir uma identidade sólida, autêntica. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se para mais discussões profundas como esta e até a próxima.